que me libertou dos seus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. Uma família, de novo nasci, o seu sangue me salvou. Eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Me libertou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me libertou, agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me libertou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Você pode declarar: não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo.
eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia, fomos comprados por esse sangue. Por isso não somos mais escravos do medo, porque o seu amor nos conquistou. O seu amor nos fez livre através da crucificação. Aleluia, através da sua entrega, Senhor, nós somos livres para adorar. Oh, meu Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração. Jesus, pão da vida. Jesus, adora Ele, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração. Recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus,
estender as suas mãos e adorar ao pão da vida, que fez tamanha entrega por mim e por você. Oh, meu Pai, muito obrigada, Senhor, porque Ele nos amou. Ele nos amou, querido. Amém, Jesus. E por isso a Ele toda a honra e toda a glória, para sempre, e sempre, Amém. e sempre, Amém. e sempre, e sempre. Amém. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, Pai.
Aleluia. Bendito seja o Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas canções. Ó Deus, seja adorado entre nós. Receba, Senhor, o nosso culto como oferta viva diante do Senhor. E abençoa os meus queridos irmãos, irmãs que aqui estão, fazendo todo esse empenho para que o teu nome seja bendito e glorificado. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, mais uma vez, em nome de Jesus. Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez diante do Senhor, com os irmãos, nessa noite desse 8º domingo que a gente se reúne, ou melhor, que a gente se encontra desta forma, cultuando a Deus, usando as ferramentas tecnológicas e a disponibilidade dos irmãos aqui. Que bênção é quando a gente tem na nossa comunidade, na nossa congregação, gente com tamanho empenho, dedicação, aliança e compromisso. Não é? Que bênção é poder ter esses irmãos aqui adorando a Deus junto conosco e nos motivando, nos estimulando a viver esse tempo de dificuldades na presença de Deus, mas vivendo na dimensão daquilo que a gente pode fazer, mas sem perder essencialmente aquilo que temos da parte de Deus. É bênção, é maravilhoso. Eu queria compartilhar com os irmãos, como vocês já estão vendo, nós estamos na nossa reunião de Santa Ceia. E se você não se preparou aí, vai se arrumando aí para que a gente participe desse momento tão singular e tão significativo na presença de Deus, junto com os nossos irmãos, e fazer disso uma reunião fabulosa na presença do Senhor. Eu queria hoje, nessa noite, refletir sobre algumas coisas da palavra de Deus que estamos sendo ministrados continuamente. Desde quarta-feira, nas quartas-feiras, o pastor Alex tem ministrado uma palavra muito significativa aqui, e eu queria incorporar esta palavra dele a uma reflexão que me veio, e principalmente para esse dia de Santa Ceia. Eu quero, em primeiro lugar, recorrer à primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 11, onde ele vai dar as instruções da Santa Ceia. E percebam, não são instruções meramente litúrgicas, são instruções de vida cristã. Não é simplesmente faz desse jeito, dá 2 passos para cá, 3 passos para ali. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está repartindo conosco instruções para a vida cristã. Isso é tão importante para os nossos dias, e ainda não tem a ver com aquilo que eu quero dizer, mas de maneira muito especial, Paulo vai começar a dizer, no versículo 23 do capítulo 11, da primeira carta aos Coríntios: recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Olha bem, meus irmãos, se nós não estamos numa noite difícil da nossa existência enquanto humanidade, enquanto sociedade, estamos nessa noite. Agora, há um segredo aqui muito importante para nós, principalmente para nós como discípulos de Jesus. Esqueça os rótulos religiosos, somos discípulos de Jesus. Quando a gente é discípulo de Jesus, a gente tem que aprender a viver segundo as diretrizes e princípios estabelecidos pelo Mestre. E uma dessas diretrizes é que na noite mais difícil da vida, naquela noite onde as coisas de alguma forma parecem que saem do controle, parece que a gente não sabe mais o que fazer da nossa vida, há um caminho para nós. Bem, eu tenho a representatividade aqui de pães, não é? Então, se fosse simplesmente para eu pegar o pão e comer o pão, seria muito simples. Eu pegaria o pão e, se pudesse, até passaria manteiga e comeria o pão todo. Mas a indicação de Jesus é que ele primeiro parte, para depois distribuir. Isso é um sinal muito importante, meus irmãos. Partir o pão no momento da noite mais difícil. Partir o pão é ter a ousadia
de ficar com uma parte menor do que você teria supostamente direito. Partir o pão é olhar para o outro com generosidade. Partir o pão tem a ver com dimensionar não só a necessidade, mas a comunhão que eu tenho com o outro. Mas para que eu parta o pão, eu preciso aprender a abrir mão. E partir o pão não no sentido só litúrgico desta cena bíblica, espiritual, misteriosa, profunda, mas partir o pão no contexto da própria vida e da própria caminhada. Quando a gente está disposto a partir o pão, nós estamos dizendo, nós estamos dispostos a ficar com uma menor parte. Estamos dispostos a repartir o que eu tenho com aquele que não tem. Essa é uma mensagem que está inserida nesse contexto da Santa Ceia. E nós não podemos fazer disso aqui simplesmente um evento litúrgico, onde a gente pega uns pedaços de pão e a gente então se entrega um para o outro e come e fica com a consciência tranquila. Nós não podemos ter a consciência tranquila enquanto existem próximos a nós que não têm pão para comer, que não têm suficiência. Então, se eu tenho pão, a ceia me ensina a reparti-lo, a ficar com a parte menor, a entregar uma boa parte para as pessoas que estão conosco nessa jornada. Se a gente puder entender isso, eu vi uma cena fantástica esses dias na televisão, já tem alguns dias, de um rapaz numa comunidade muito carente. Ele tinha 2 garrafas d'água e tinha uma senhora que foi buscar água, mas não tinha mais condição, não tinha mais água. Ele pegou as 2 que ele tinha, pegou uma delas e deu. Ele ficou com menos água. A necessidade dele viria mais rápido, mas ele imediatamente, vendo a necessidade da outra mulher, oferece uma das suas garrafas a ela. Nós estamos numa época, meus irmãos, de muita acumulação e uma confiança naquilo que eu acumulei, quando na verdade eu preciso ter confiança naquele que me ensina a repartir, porque quando eu reparto, eu estou cumprindo aquilo que ele me ensinou nessa noite difícil de Jesus. E o autor é muito claro, na noite em que ele foi traído, ele faz isso. Na noite em que a gente perde um pouco, como a gente está vivendo agora, o controle sobre as coisas, muitas vezes nós somos estimulados a juntar tudo que é possível para se manter, né? Corra, esvazie os supermercados, acumule em casa para que você passe bem. Mas o Espírito do Evangelho nos ensina a repartir, a distribuir, a oferecer aos outros. E dizendo isso, eu quero estimular você a ter coragem, ter ousadia, nessa manhã, de partilhar o pão que Deus tem permitido chegar à sua vida. De uma forma ou de outra, usando as ferramentas e os canais da ação social, quem sabe vendo se seus amigos estão supridos, quem sabe você tem um pouco mais de macarrão na sua casa, aí você estocou um pouco mais, poxa, mas tem alguém que não tem nada para comer. Não vamos deixar que as pessoas fiquem sem comer nessa época. Não vamos deixar que a dor da fome bata na casa das pessoas. Se você tem acesso, se você pode, chegue junto a essas pessoas e cumpra o ministério do discípulo de Jesus, que é se esvaziar, que é se repartir, que é se doar em favor do outro que precisa tanto da sua ajuda, da sua misericórdia, do seu ato de bondade. Mas eu quero voltar, agora que introduzimos a conversa sobre esse assunto, eu queria trazer para você uma reflexão bem breve, até porque nós temos, assim, um compromisso também para que você viva esse tempo no ambiente de sua família. Então eu queria levá-lo ao versículo 28 desse mesmo texto de Paulo aos Coríntios, quando ele diz: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Mas eu queria parar nesta frase aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E fazer aqui uma ponte com o que o pastor Alex tem pregado para nós nas quartas-feiras, por sinal, de maneira muito brilhante, de maneira contundente, nos chamando à reflexão e nos estimulando a viver uma vida de fé, de coragem, no sentido, e ele pontua muito bem isso,
ele tem dito para a gente simplesmente não é ignorar os fatos, não é ignorar os problemas, mas é enfrentá-los com a dignidade que o Senhor propõe para os seus discípulos. E ele, nessas últimas quartas-feiras, ele tocou num ponto que me beliscou o coração de maneira muito contundente, e eu quero repartir com vocês. Quando eu encontro esse texto, examine-se cada um a si mesmo, nós precisamos contar com a atuação do Espírito Santo, precisamos contar com aquela autoanálise proposta por Paulo, mas que nos vai ser permitida a partir de um olhar nosso, mas com a ajuda do Espírito Santo sobre a nossa vida. E eu não quero que você, de maneira nenhuma, seja constrangido de forma a ficar preocupado, porque, na verdade, nós temos a confiança do perdão de Deus que está disponível para a nossa vida. Nós temos a confiança de que estamos na presença de um Deus que é misericordioso e perdoador. Mas não é por causa disso que temos um Deus perdoador, misericordioso, cujas misericórdias se renovam a cada manhã, e essas são as causas de nós não sermos consumidos, no dizer do profeta Jeremias. Nós não podemos ser irresponsáveis com a nossa vida. Não podemos vivê-la de qualquer maneira. E aproveitando esta mesa do Senhor, que Paulo nos estimula, inclusive, a nos examinar, eu me aproprio do que o texto de Daniel vai dizer, quando Belsazar, rei ou imperador dos babilônios, ele dá uma festa, e nós já fomos exaustivamente expostos a essa palavra nas quartas-feiras, mas eu quero me prender a um detalhe aqui. Ele faz uma festa, e como eles tinham levado os apetrechos do culto, do templo para a Babilônia, nessa festa, eles se apropriam dos apetrechos e profanam esses apetrechos na festa deles. Vou dar um exemplo do que nós estamos falando aqui. Esses elementos simbólicos aqui, essas bandejas, essa cena aqui, são apetrechos, não são sagrados, não é como o caso lá dos judeus, mas são elementos que a gente dá a todos eles uma dedicação exclusiva. Agora imagine vocês, se por acaso alguém chega aqui e leva de nós todos esses apetrechos aqui, leva da comunidade, da congregação, e vai embora, rouba daqui e leva, e usa esses elementos aqui para fazer coisas absurdas, como nós já vimos algumas pessoas que usam até papel Bíblia para cheirar droga. Eu não estou dizendo do sagrado que está embutido nesse lugar, mas eu estou dizendo da profanação, daquilo que é desviado daquele propósito original para qual foi criado. Esse rei, Belsazar, pega, então, esses elementos e traz, e recebe uma sentença divina a partir da mão de Deus, do dedo de Deus, que escreve a sua sentença na parede. Essa sentença nós já sabemos, Mene, Mene, Tekel, Parsim ou Farsim, que tem toda uma explicação sobre o fato dele ter sido pesado na balança de Deus, de seu reino ter sido repartido. A gente nem sabe, porque a nossa língua ela precisa explicar, e com substantivos, verbos e verbos de ligação e tantas coisas, e a gente pega 4 palavras que querem dizer tanta coisa, e fala assim, mas como é que pode 4 palavras? É porque são os idiomas, essas são as coisas, e até porque nessa língua não era uma língua que todos sabiam, ela só era entendida por revelação, ok? Não era simplesmente chegar lá e interpretar como alguém que sabe um idioma e vai lá e interpreta, mas há que se ter uma revelação, e é essa questão que eu gostaria de pontuar para nós nessa noite aqui. Qual de fato é a revelação daquilo que nós temos recebido de Deus para viver a nossa vida? E eu tenho uma pergunta para você, para não constrangê-lo, mas para você pensar. Nas paredes da nossa vida, se Deus fosse escrever alguma coisa,
qual seria o testemunho de Deus sobre nós? Qual seria a palavra de Deus sobre a nossa vida? O que o dedo de Deus escreveria sobre nós? E nós precisamos agora estar isentos de qualquer paixão para dizer, Deus vai escrever uma ode à minha bondade, às coisas boas que eu faço, ou também evitar o extremo disso. Meu Deus, eu seria condenado perpetuamente se ele escrevesse. Não, não é disso, mas vamos nos ajustar àquilo que Deus sabe a nosso respeito. Há textos lindos sobre o Senhor, dizendo coisas acerca de servos dele, como disse sobre Jó. Jó era um homem perfeito? Absolutamente, o livro dele revela a sua humanidade, claríssima. Mas quando Deus dá o testemunho sobre Jó, ele diz, tem visto lá o meu servo Jó, homem temente, que se desvia do mal, que vive em integridade. Sobre João, Jesus vai dar testemunho, nascido de mulher, não há e não houve ninguém como João. Testemunhos de Deus sobre homens imperfeitos. João tem dúvidas, Jó fica inquieto por causa de tentar encontrar a causa do seu sofrimento, e acaba construindo uma discussão com Deus e com seus amigos, e Deus traz resposta para Jó ao final, e traz uma bênção abundante sobre ele. A minha pergunta, que não é só minha, mas é uma pergunta, enquanto nós estamos nos autoexaminando, enquanto nós estamos preparando-nos para esta bendita mesa do Senhor, é única, para que você leve para essa semana, para que você pense. Se Deus fosse escrever alguma coisa sobre nós, na parede da nossa história, na parede da nossa vida, na parede da nossa existência, quais seriam as palavras que Deus colocaria com seus dedos nesse lugar? Será que Deus escreveria alguma coisa positiva, abençoada? Ou será que Deus construiria um discurso difícil, mas também nos chama para arrependimento e para transformação? Quando nós vamos ler as cartas do Senhor da igreja de Jesus, as igrejas da Ásia, que estão registradas no Apocalipse, poucas delas não têm contundentes pontos para serem transformados. Poucas igrejas não têm pontos a serem reformados. E aí, olhando para nós, com muita sinceridade e sensibilidade, será que não há coisas em nós que precisam ser transformadas? Será que de fato, nesse tempo em que estamos guardados dentro de casa, salvos dentro de casa, cobertos dentro de casa, porque ninguém aqui está preso dentro de casa, não, irmão, porque nós fomos livres, fomos libertos pelo sangue de Jesus para a liberdade. Então nós estamos guardados dentro da nossa casa. Então, guardados dentro da nossa casa por esse período, já 8 domingos transmitindo reuniões online, fazendo lives quase que diariamente, repartindo a palavra de Deus, todos usando os seus talentos para abençoar e edificar a igreja de Jesus. Todo mundo fazendo isso. Há uma multidão de gente fazendo isso, estimulando-nos, como a Bíblia nos ensina, as boas obras. Será que esse tempo que Deus nos permitiu ficar dentro da nossa casa, guardar dentro da nossa casa, não é um tempo também para nós refletirmos profundamente sobre que tipo de escrita Deus tem feito a nosso respeito? Não para que eu me sinta condenado, mas também eu não posso ficar me sentindo acima da média. Eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto onde eu vou viver a vida que Deus nos chama para viver. Reavaliar detalhes da nossa existência, reavaliar o caminho que estamos trilhando, reavaliar a maneira com que estamos vivendo a nossa vida. Eu vejo, meus irmãos, e aqui não é uma crítica ácida, mas é apenas uma constatação para que você desperte. Eu vejo tanta gente perdendo tempo com discussões políticas nas redes sociais. Eu vejo tanta gente
perdendo tempo, discípulos de Jesus ofendendo-se uns aos outros nas redes sociais. Eu vejo tanta gente que não precisava fazer, mas poderia estar produzindo textos bons. Ah, pastor, eu não tenho a capacidade de escrever coisas bonitas. Ah, mas escreva o texto bíblico. E escolha textos bons, e todo texto é bom, mas textos bonitos, textos de encorajamento, e publique na sua rede social. Pegue músicas cantadas, como por exemplo, há vídeos do Sopro de Deus, que estão aí disponíveis, publique na sua rede, compartilhe coisas boas, faça coisas positivas, porque nós precisamos nesse tempo, meus irmãos, ter esse cuidado, porque Deus está também olhando para nós, e vendo como é que a gente passa por essa fornalha, como é que a gente passa por essa cova, como é que a gente passa por essa tormenta. Eu queria que você levasse essa palavra para essa semana e pensasse, se Deus escrevesse alguma coisa como fez com Belsazar, que no caso de Belsazar foi uma sentença definitiva, havia já a pontuação de que o reino já tinha passado. Logo em seguida Ciro vem, e que era o líder dos persas, dos medo-persas, vem e conquista a Babilônia, e a história do reino de Babilônia, então, se finaliza, um dos maiores impérios do mundo, finalizados desta forma, sem chance, sem oportunidades. Mas eu e você temos chance, eu e você temos oportunidades, estamos diante da mesa do Senhor. O que será que Deus está escrevendo na parede da nossa vida, na parede da nossa existência sobre nós? Se há alguma coisa que Deus está escrevendo para nos corrigir, que eu e você sejamos prudentes e aceitemos a correção e pratiquemos essa correção. Se eu e você estamos recebendo palavras elogiosas, que o nosso coração não se envaideça, que a gente não se torne arrogante, soberbo, vaidoso, mas que a gente perceba, como Paulo percebeu, que tudo em nós de bom é graça de Deus. Se sou o que sou, disse Paulo, eu sou pela graça de Deus. Então, se a gente puder fazer isso, vamos permitir que Deus escreva coisas positivas sobre a nossa história. Você, marido, Deus escrever coisas boas sobre você como marido, você como esposa, você como filho, você como filha, você como pai, você como mãe, você como membro desta comunidade relacional. Vamos permitir que Deus escreva coisas boas a nosso respeito, vivendo de maneira adequada a sua palavra, em nome de Jesus. Oremos nesta hora. Senhor, nós te oferecemos esse culto, esperamos que ele seja agradável às suas narinas, que o Senhor receba esse culto de maneira a vivermos esse tempo tão bonito e singular, percebendo os equívocos da nossa jornada e não sendo seduzidos por vaidade quando estamos vivendo acertadamente, mas que a gente encontre um lugar de equilíbrio na Tua presença, pois nós oramos em nome de Jesus. Também apresentando ao Senhor estes elementos da Santa Ceia, que nos remete a esse lugar especial na comunidade cristã, um lugar de bênção, um lugar de esperança, um lugar de transformação. Eu oro para que esse pão mesmo, mantendo-se pão, para que esse cálice de suco de uvas mesmo, mantendo-se cálice de suco de uvas, que esses elementos simbólicos acerca do que o Cristo fez por nós, possam fazer diferença na vida do meu irmão e da vida da minha irmã. Misteriosamente, somos chamados a participar desse banquete espiritual e fazemos isso em nome de Jesus. Bem, meu irmão, eu tenho aqui um pouco de pão, um pedaço de pão partido, como Jesus nos ensinou. E eu queria reparti-lo agora com você que está em casa. Então, pegue esse pão que está aí
na sua casa, na sua mesa. Se você puder fotografar esse momento com a sua família, claro, não agora imediatamente, mas depois, postar nas redes. Eu acho que isso tudo vai ser muito significativo, muito importante, muito singular. Eu tenho alguns irmãos que estão aqui comigo na mesa do Senhor. Eu queria servi-los em nome de Jesus nesse momento tão significativo da nossa vida cristã. Olha que bênção é quando a gente pode estar aqui, para os meus queridos irmãos, poder servir aqui esta mesa espiritual abençoada em nome de Jesus. Pastor Alex também, que bênção poder contar com homens como o pastor Alex aqui entre nós. Ele vai oferecer aqui, nós temos alguns irmãos aqui, para dizer a verdade, 3 irmãos que estão aqui ajudando a gente nesse contexto que estamos vivendo aqui. Quero também oferecer aos irmãos o cálice, que tem uma representatividade tão bonita, sobre o sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Aqui, Alain, não sei como é que você vai guardar aí, mas Deus te ajude. Aqui, André, Alain, aqui, Rafael, a Xana, preciosa querida, Robinho, homem de Deus, mais uma vez pastor Alex, e agora ele vai me servir e também vai ajudar servindo os irmãos que estão aqui. Confesso, meus irmãos, que a primeira vez que fizemos isso aqui, foi até curioso, foi interessante, mas hoje, ver esse nosso espaço aqui vazio, sem poder abraçar os irmãos e servir esse elemento simbólico, traz um certo desconforto para o coração da gente. É tão difícil viver afastado dos irmãos. A igreja ganha dimensões tão extraordinárias quando a gente olha para ela assim, não do contexto do templo só, mas das pessoas. Ver aqui as cadeiras vazias não é tão fácil assim. Ah, mas pelo menos vocês estão aí. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então eu queria convidar você, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Alex. Convidar você, em nome de Jesus, a pegar esse pão que você recebeu e orar, examinando-se a si mesmo, buscando o seu lugar no reino de Deus, buscando entender o que Deus tem a dizer a nosso respeito e viver diante dele segundo aquilo que ele deseja para nós. Pegue seu pão, irmão, e parta, mesmo que ele seja alguma coisa em quem você confie. Reparta. Sempre que a gente parte o pão, a gente fica com um pedaço menor, mas pelo menos alguém recebe mais, recebe um pedaço também. A ceia não é só um elemento de liturgias, mas a ceia é uma mesa de ensino e de profundo ensino. Que Deus nos abençoe, coma desse pão dando graças a Deus. Depois deles terem comido o pão, segundo a Escritura terem ceado, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice representa um novo testamento no meu sangue, uma nova aliança. O sangue do Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga, que é dado em favor de todos nós. Quando a gente pode beber desse cálice, e quando a gente deve beber dele, não é quando a gente se sente perfeito, mas exatamente quando a gente entende que há uma necessidade de viver uma vida como discípulo de Jesus, como um verdadeiro cristão,
Alguém que entendeu a mensagem, encarnou a mensagem, comeu do Cristo e bebeu dele. Viver a partir então dos seus ensinos e permitir que a graça do Senhor alcance o nosso coração. Beba deste cálice dando graças a Deus. Senhor, eu oro pela tua igreja, que está espalhada nas casas, nas ruas, em alguns lugares desse grande país. Nesse tempo difícil em que vivemos, eu oro para que o Senhor traga saúde sobre esse país. Os números são difíceis, mas queremos oferecer-te o nosso culto e a nossa vida, para que outras pessoas possam de alguma forma serem tocadas pela tua graça e o teu favor. Eu oro declarando a tua bênção sobre meu irmão, declarando a tua bênção sobre a minha irmã. Eu os abençoo para viver coisas excelentes nessa semana, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Talvez na tela agora esteja aparecendo as contas da igreja e toda a maneira que a gente tem aí para servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu louvo a Deus pela vida dessa comunidade, por gente fiel, gente de Deus, gente aliançada, que mesmo passando dificuldades, tem se mantido aliançado e comprometido. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs. Vamos continuar seguindo em frente, para a glória de Deus. Vamos precisar mexer no orçamento? Vamos mexer. Nós vamos continuar seguindo em frente, cumprindo a missão de Jesus para a nossa vida. Então aí estão as contas, aí estão todas as coisas que você precisa para fazer devolver o seu dízimo e fazer a sua oferta. Vamos fazer isso com entrega, com atitude, com devoção, com entendimento, em nome de Jesus. Não sei se os moços vão cantar mais uma vez, vão? Essa canção, lindíssima canção. Vamos adorar a Deus e vamos encerrar a nossa reunião assim, cantando essa canção em nome de Jesus. Deus te abençoe. Quarta-feira, 8 horas da noite, uma palavra de Deus para o seu coração, aqui mesmo nesse canal. Deus abençoe você. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor. Jesus, pão da vida. Jesus, vou te atrapalhar um pouquinho, tá? Luz do mundo. O amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos disseram amém e amém.